Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Tamiri Síntese e hoje eu venho aqui fazer pra vocês um vídeo super especial em continuação do meu vídeo de 10 pincéis especiais aí pra vocês fazerem qualquer técnica de olhos aí com perfeição. E agora eu vim aqui com os meus 10 pincéis favoritos de rosto, né? Pra vocês fazerem aí o rosto perfeito. Perante tantos e tantos pincéis fica muito difícil, né, gente? Nós escolhemos aí os pincéis certos pra fazer aí a pele com perfeição e aí nesse meio tempo, nessas coisas com tantos pincéis, a gente acaba comprando alguns tecnicamente desnecessários. Então aqui eu venho mostrar pra vocês os meus pincéis favoritos, que eu consigo fazer a pele de qualquer pessoa com muita tranquilidade. O primeiro de todos pode não ser útil pra você, mas pra mim eu amo de paixão, é o meu pincelzinho Kabuki cônico da Macrylan. Ele é bem legal, eu gosto muito dele, eu já utilizei ele pra fazer contorno, já utilizei ele pra aplicar corretivo, mas ultimamente eu deixei ele dedicado só pra usar o Duo Cake Salmão, né, antes de passar o corretivo, porque como é pastoso, então junta nas cerdas e não vale a pena usar o mesmo pincel pra funções diferentes, porque pode acabar manchando e estragando o meu trabalho. Então eu utilizo ele só pra passar o Duo Cake Salmãozinho. Eu recomendo não necessariamente, né, o Kabuki cônico, mas que você tenha um pincel dedicado só pra isso e não utilize ele pra mais nada, porque não vai dar certo, até porque é tão difícil limpar esses pincéis que não vale a pena você tirar 100% o produto que tá aqui pra você aplicar um produto completamente diferente. Eu gosto muito dele porque aqui, ó, nesse cantinho interno eu consigo fazer, aqui nessa região, de fato, né, o triângulo perfeito aqui também, né? E eu gosto muito porque eu consigo concentrar bastante aqui, ó, do Cake aqui, nesse cantinho aqui, ó, onde mais tem olheira. Então eu gosto muito dele, não abandono por nada por causa disso. Agora, gente, ultimamente eu estou amando de paixão aplicar base com esse pincelzinho. É aqueles, né, gente, que virou moda agora, usar esses pincéis aí que parece escovinha de dente, né? Esse é o da Manfei, vende lá na Mais Vaidosa. Ele é um médio, é o único que tem, assim, pelo que eu vi na lojinha. Eu adorei ele porque mesmo ele sendo escovinha e ele absorve, né, o produto, dessa marca pelo menos eu percebi que se eu apertar assim o pincel, não sei se dá pra vocês verem, é que a base é da minha cor mesmo. Ele solta ainda um pouco de produto, então mesmo ele sugando, ele solta produto. O legal dele é que ele consegue dar uma cobertura super alta na pele, enquanto isso que ele vai aplicando, espalhando, ele dá uma polida muito bonita na pele. Eu posso fazer uma pele tanto bem levinha, né, bem espalhadinha, como uma pele bem carregada, bem pesada, do jeito que eu gosto com esse pincelzinho. Eu consegui também fazer contorno com ele, eu já fiz uma vez a pele toda só com ele, e eu gosto muito de passar a base toda com ele. E o corretivo, principalmente assim, ó, pastoso, eu tô adorando aplicar com ele. É muito mais fácil que quase sai um triângulo pronto aqui, sabe? Eu estou amando. E pra dar o acabamento, né, gente, eu utilizo alguma esponjinha, porque eu ainda prefiro dar umas batidinhas pra ter certeza que tá tudo bem espalhadinho. Mas eu tô amando de paixão, não é nem 20 reais esse pincel, então vale super a pena. Eu só não recomendo caso você vá usar muito para tonalidades de pele diferentes. Por exemplo, eu utilizei para aplicar o corretivo mais escuro para fazer contorno. Tive que lavar o pincel, porque senão se eu usasse um corretivo mais claro, ia manchar toda a minha pele. Então tem essa desvantagem. Então se você for maquiadora e quiser maquiar, né, suas clientes com esse tipo de pincelzinho, eu recomendo que você compre 3, né? Pra você poder aplicar um para pessoas bem clarinhas como eu, um para pessoas de tonalidade de pele média, como pessoas morenas, e um só para pele negra, ou corretivo, né, escuro. Que aí vale mais a pena, entendeu? Mas antes de usar esse pincel, até hoje eu faço isso em algumas pessoas, afinal só tenho um pincelzinho escovinha, pretendo comprar vários e eu vou fazer resenha pra vocês. Mas eu utilizo sempre, né, o linguinha de gato, um de preferência que não absorva muito produto. Tem algumas marcas que absorvem mais. Esse daqui é da réplica da Sigma. E aí eu aplico assim, né, todo o excesso de base no rosto e dou acabamento mais uma vez com a esponjinha. Então se você não quer comprar a escovinha, não se adaptou, você usa um pincelzinho linguinha de gato e dá o acabamento com a esponjinha. Mas eu ainda prefiro o de escovinha, gente. Outro pincel, gente, que eu acho, meu, valeu muito a pena, sério, valeu muito a pena, gente. É esse pincelzinho aqui, olha. Ele é meio cortadinho assim, né, mais pra cima. Eu uso ele dedicado só pra contorno em creme. Eu acho que ele só serve pra isso. Eu não consigo ver outra função nele.
Caso você ache aquele que é reto, eu acredito que é a mesma função, de fato, né? Mas a vantagem de ter essa parte levantadinha aqui é que ela encaixa assim, ó, perfeitamente no rosto pra você fazer o risco. Então eu não tenho uma dificuldade nenhuma, até pela qualidade desse pincel. Ele é denso, mas ele é macio, né? Então eu consigo ao mesmo tempo marcar, se eu quiser eu dou aquela esfregadinha assim, que eu fiz em alguns tutoriais, se eu não me engano, e aí eu tiro toda a marcação, caso eu não queira usar a esponjinha. Então eu deixo ele dedicado só pra fazer contorno em creme, ele fica perfeito, eu consigo fazer a testa, o nariz com um pouco de cuidado, né, pra não ficar muito largo, mas eu faço até sem espelho, risco certinho, porque eu sei que tá saindo da mesma espessura, a mesma quantidade de produto. Então eu super recomendo que você deixe um pincelzinho desse dedicado. Agora, né, ainda falando de contornos, pra fazer contorno em pó, eu amo, amo, amo de paixão, de uns tempos pra cá, utilizar esse pincelzinho assim, vassourinha, Dual Fiber. Ele é bem largo, né, e a vantagem é que quando a gente não sabe o que fazer com esses pincéis, eu tô falando aqui, né, a gente começa a usar eles. Eu não sei se de cerda sintética vai ter o mesmo efeito, mas ele é Dual Fiber, né, então eu recomendo, se você quiser um pincelzão desse, que seja de cerdas naturais, né, ou Dual Fiber, porque eu acho que o sintético não vai fazer a mesma coisa. Porque ao mesmo tempo que ele marca aqui, ó, perfeitamente, eu vou subindo e descendo assim, ó, um pouquinho, que aí eu consigo perfeitamente fazer o contorno até sem espelho, com o pozinho. Então eu faço assim, ó, que eu sei que tá saindo na região certinha, ó. Eu adorei. Antes eu usava ele pra iluminador, mas eu comecei a achar ele meio largo, então eu deixei ele dedicado só pra contorno. Mas caso você não se adapte ou não queira comprar, né, um pincelzão desse tamanho, eu recomendo que você compre um desse. Esse é o B117 da Macrylan. Ele é tipo de blush, né, só que ele é mais estreitinho. Eu não lembro se a Macrylan tem outro desse tipo de blush, mas ele é bem mais estreitinho. Eu vou mostrar pra vocês o que eu uso de blush. Olha, o de blush é esse e esse é o que eu uso pra contorno, ó. Eles têm o mesmo formato, né? Só que esse daqui, ele é bem mais gordinho, olha, tá vendo? Ele é bem mais gordinho de blush. Então o de contorno, ele é mais estreito, que aí ele facilita, né? Ele fica certinho assim, caso você não se adapte. Mas eu ainda prefiro vassourinha porque eu consigo deixar o acabamento mais esfumado, com menos esforço, exatamente pela posição das cerdas. Mas com esse daqui eu também recomendo, às vezes quando eu não quero usar o vassourinha, eu utilizo esse aqui. E agora, né, falando dos blushes, eu só uso um único pincel, né, ou de um único formato, desse formato assim semelhante, mas eu gosto muito desse porque ele é mais firme. Esse é da marca Pretty. Eu gosto muito dele, como vocês já viram. Ele é bem gordinho, eu gosto muito das cerdas dele. Ele aplica com precisão, bem bonito, então não tem muito segredo, né, gente? Blush é o mais fácil de aplicar, mas eu prefiro pincel assim, mais gordinho e mais durinho, mais preciso. Eu consigo ter mais precisão no que eu estou fazendo. Agora, meninas, em relação a pó compacto, eu gosto muito, muito quando eu não vou fazer a técnica Baked, ou vou quase fazer a técnica Baked e não quero usar esponjinha. Eu sempre gosto de usar pincéis de precisão, assim como nos olhos. Então, assim, eu gosto muito de pegar pincéis menores e mais precisos, porque com pincéis menores eu consigo fazer tanto alguma técnica com mais precisão, como passar o pó, por exemplo, com uma delicadeza, aquele pó, aquela camada bem levinha de pó. Já com o pincelzão gordão, eu não vou conseguir fazer isso. Conseguir eu até vou, mas eu posso acabar aplicando pó onde eu não quero, por exemplo, nos cílios, alguma coisa parecida. Então, muito depende do caso. E o meu favorito é esse daqui, ele não tem marca. Olha só como é que ele é. Ele é arredondado, eu prefiro por ele ser arredondado. Eu gosto muito porque eu gosto de aplicar muito pó aqui embaixo dos olhos, principalmente pra fazer a técnica Baked, ou pra corrigir bem, pra depois dar aquela polidinha, né? Eu deixo o pó, o excesso, e depois eu dou aquela polidinha. E eu gosto muito porque ele é arredondado, então ele encaixa muito bem aqui assim, ó. Ele encaixa muito bem. Então, tipo, eu gosto muito disso, eu consigo deixar aqui mais marcado e tal, pra deixar o contorno parecendo que tá mais fininho, deixando aqui a parte de baixo mais clarinha. Então eu prefiro um menorzinho, porque com o menorzinho eu também consigo dar aquela camadinha mais fininha de pó. Mas, se você não gosta, né, você ainda prefere um pincelzão fofão de pó, eu gosto desse daqui da Miss Friendly, ele é bem bonito, as cerdas dele são clarinhas, eu adoro pincel com cerdas clarinhas, eu acho super lindo.
Eu acho vantajoso você ter um desse de boa qualidade, como eu estou falando, né? O da Miss Friendly. Se você for maquiar uma pessoa de pele madura, de fato você não pode concentrar pó. Você precisa selar com muita leveza aquela maquiagem. Então eu recomendo que aí sim você utilize um pincel fofão, né? Pra você dar aquela passadinha pra selar a maquiagem, pra você continuar fazendo a pele. Tirando isso, eu ainda prefiro super um pincel de precisão. Agora, em relação a iluminadores, eu também tenho dois pincéis super favoritos de iluminadores. Antes eu não usava o pincel vassourinha, né, o pincel leque, pra nada, gente. Eu não sabia o que fazer com aquilo, eu usava aquilo pra limpar computador, que eu ainda tinha aqueles pincéis de cerdas sintéticas, né. Então, é uma dica importante, se você for comprar um pincel vassourinha pra passar iluminador, que seja de cerdas naturais. Se for sintética, gente, não vai fazer efeito de nada, sério, não serve pra nada aquilo. Cerda sintética não rola, sério mesmo, tem que ser de sardinhas naturais. E esse daqui é o B108 da Macrylan. Eu falei no outro vídeo que eu percebi diferença de vários pincéis de olhos da Macrylan, da linha B pra linha W, né, que é a linha preta e branca e tal. E eu percebi diferença, mesmo tendo a mesma numeração ou a mesma nomenclatura, essas coisas. E a vantagem desse aqui de vassourinha, se você pegar tanto o preto como o branco, olha, eu tenho os dois e eles são exatamente iguais. Então fica aí a dica, porque no outro vídeo de olhos eu falei pra vocês quais linhas que eu peguei e por quê e qual que era a diferença, tá? Então tanto faz. Eu gosto muito porque ele encaixa aqui, ó, certinho aqui, ó, na região do iluminado. Gente, dá muito certo. E aí eu vou esfregando assim, ó, bem levinho, o pincel assim no rosto, que aí vai meio que polindo, né, o excesso de pó que está aqui e já vai depositando o iluminador e vai dando essa sensação de mais reflexos, né, o iluminado, mesmo que não seja, né, um iluminador aí importado. E aí eu gosto muito por causa disso. Então eu vou aplicando tudo assim certinho, porque ele vai na região certinha com mais facilidade. Eu não preciso nem ficar me dedicando muito, assim, tipo, nossa, vai pra cima, vai pra baixo. Nada disso, é meio que a região certinha. Mas quando eu quero concentrar mais ainda do que com o pincel vassourinha, né, eu gosto muito desse daqui, o B122 da Macrylan. Ele é um pincel próprio realmente, tanto pra pó como pra iluminador. Eu gosto muito porque as sardinhas dele são mais densas, então eu consigo dar uma depositada assim, ó, nas têmporas, caso eu queira concentrar, misturar algum pigmento, algum pó bem solto de iluminador, né, nas bochechas. Eu gosto muito. Eu acredito que ele também dá pra fazer contorno mais denso, né, mais marcado, assim, ó, caso você queira. Eu não testei, mas pelo que eu vejo aqui, eu acho que daria certo. Agora, né, meninas, um bônus aqui, né, de tudo em relação a preparar a pele com perfeição, sem comprar vários pincéis e tal, de repente algum pincel até sem utilidade. Por exemplo, né, se tratando de base, que agora eu vou falar mais uma vez de base, ou eu utilizo o pincelzinho linguinha de gato, como eu falei pra vocês, e aí eu dou o acabamento com uma esponjinha, ou eu aplico direto o pincel escovinha. Antes disso, eu utilizava muito o Dual Fiber, né? Agora é muito raro eu usar o Dual Fiber, é um pouco mais difícil eu manter uma precisão aqui embaixo dos olhos, mas ainda dependendo do caso eu uso, mas sinceramente eu até esqueço que eu tenho o Dual Fiber ultimamente. Eu gosto muito de dar acabamento com a esponjinha. A esponjinha que eu tô utilizando muito de momento é a Beauty Blender. Demorou, mas eu comprei. A Beauty Blender é cara, ninguém quer comprar, ai meu Deus do céu, que dica é essa que você tá dando? Tipo isso. Mas eu vim falar da prima baratinha da Beauty Blender, gente. Bom, a Beauty Blender todo mundo sabe que é a melhor, né? Então é uma delícia essa esponja, dá vontade de mastigar. Ela tá meio úmida, mas ela já tá secando, então ela tá diminuindo. Eu percebi também que essa esponja ela seca mais rápido. Essa daqui é a prima baratinha da Beauty Blender. Como vocês podem ver, o tamanho delas úmidas, né, é bem parecido, só que essa daqui é mais gordinha. A textura dessa esponja é mais lisa e essa é um pouquinho mais porosa, só que é um poroso mais suave. E a gente sabe que exatamente o problema das esponjas gota nacionais é que é toda uma porcaria, né? São esponjas duras que arrastam o produto, ao invés de aplicar no rosto, eles tiram o produto do rosto, né? Quase uma esponja gota demaquilante, tipo isso. Então não dá super certo. E aí eu testei duas esponjas de marcas nacionais que elas, digamos que elas são semelhantes à Beauty Blender. Claro que não é assim, nossa, né, tipo, quase, né, igual, mas digamos que seja assim, 50% de uma Beauty Blender. Mas quem comprar com certeza vai ser feliz com uma esponjinha nacional dessa. E essa marca aqui dessa esponjinha, que eu tenho várias, tem até estoque aqui em casa, essa é da Miss Friendly.
Gente, essa esponja, ela é macia. Quando você compra, antes de você umedecer pela primeira vez, você percebe que ela é mais durinha. E aí depois você percebe que ela fica, ó, mais fofinha. Claro que não é a mesma coisa que, né, a Beauty Blender, mas ela dá um acabamento assim perfeito na pele, olha, ela afunda no rosto, principalmente quando ela tá úmida. Agora ela tá mais seca do que tudo também, assim como a Beauty Blender. E, gente, ela dá um acabamento incrível, eu gosto muito dela, por isso que eu tenho um estoque aqui em casa, né, gente? Claro que ela não vai durar tanto igual a Beauty Blender, mas ela vai durar aí uns 4 ou 5 meses, depende da frequência de lavagem. Eu gosto muito de lavar com uma certa frequência porque eu sinto excesso de base assim na esponjinha. Eu acho que isso influencia muito no resultado final da maquiagem. Outra marca nacional de esponja que me encantou, além da Miss Friendly, foi a Bijux de pele. Eu já joguei essa esponjinha fora porque eu usei tanto que ela começou a se rasgar toda. Era aquela esponja que tinha aquela cinturinha assim no meio. Eu usei aí em alguns vídeos, se vocês verem meus vídeos, vocês vão ver aquela esponjinha. E ela tem a mesma qualidade da esponjinha da Miss Friendly. Então, por um acaso, se vocês não acharem da Miss Friendly, tem a da Bijux de pele, mas eu acho que é mais fácil achar a dessa marca. Então são duas marcas nacionais aí que vão substituir a Beauty Blender por muito tempo, dando o acabamento perfeito na maquiagem. Eu falei no outro vídeo, mas eu vou falar aqui também porque eu sou boazinha. Esse batom lindo que eu estou utilizando hoje é o Amara da Mais Vaidosa. Ele é bem acinzentado, ele é muito, muito, muito lindo. Eu estou apaixonadíssima por ele. E é isso, meninas. Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês a escolherem quais pincéis comprarem para fazer a sua pele com perfeição. Um big beijo, clique em gostei pra mim, se inscreva aqui embaixo, comente, compartilhe com as amigas e até o